Olá, queridos alunos do 8º ano/9 da Escola Santa Helena. Sejam bem-vindos à quinta aula da disciplina de História. E essa nossa quinta aula ela é referente ao terceiro bimestre do ano letivo de 2020. E essa nossa quinta aula traz como abordagem a continuação sobre o tema Brasil e Império. E nós hoje vamos estar discutindo justamente a periodização, do período imperial no território brasileiro. Então, segundo os relatos históricos, inclusive a própria classificação histórica de divisão, nós temos aí o período imperial no Brasil dividido em 3 fases, sendo elas o primeiro reinado, o período regencial e o segundo reinado. O primeiro reinado se estende entre os anos de 1822 a 1831. O período regencial se estendeu entre os anos de 1831 a 1840 e o segundo reinado entre os anos de 1840 e 1889. Na nossa primeira apresentação da aula de hoje, eu trouxe a vocês uma imagem, uma iconografia que representa justamente o primeiro reinado, que é o tema que nós vamos estar abordando agora, ok? E o primeiro reinado se estendeu aí entre os anos de 1822 a 1831. E os principais acontecimentos que marcaram aí o primeiro reinado foi justamente acontecimentos que revolucionaram de forma direta ou indireta o sistema político no território brasileiro, gerando transformações, satisfações e até mesmo insatisfações por parte de alguns grupos populacionais no território brasileiro. Então, quando falamos em primeiro reinado, é muito importante inicialmente nós entendermos que o primeiro reinado foi o período em que o país foi governado por Dom Pedro I, filho de Dom João VI e regente do Brasil até a sua independência. O primeiro reinado ficou marcado pelos atritos entre Dom Pedro I e grupos políticos do Brasil, pelo autoritarismo e pela incompetência na administração do país, segundo os relatos históricos, inclusive os próprios registros documentais da época, ok? E é importante nós entendermos também, dentro desse contexto primeiro reinado, durante o imperialismo no Brasil, que com a independência do território brasileiro em 1822, determinadas regiões do país, como Pará e Maranhão, inclusive, permaneceram fiéis a Portugal, desencadeando uma guerra no país. Com o fim da Guerra de Independência, era necessário, inclusive, garantir que Portugal reconhecesse a independência brasileira. E esse reconhecimento ele foi formalizado em 1825, por meio de negociações mediadas pela Inglaterra, que acabou facilitando aí esse reconhecimento, ok? Então, a outorga da Constituição de 1824 foi o exemplo mais claro do autoritarismo que marcou o reinado de Dom Pedro I, inclusive, gente. Segundo seu governo, inclusive o governo de Dom Pedro I, também foi marcado por decisões equivocadas, como a Guerra da Cisplatina, que é um dos importantes acontecimentos que se desdobra aí durante o primeiro reinado no território brasileiro, durante o período imperial, que destruiu a economia brasileira, diga-se de passagem, destruiu a nossa economia, e por rebeliões também, que demonstravam a fraqueza do governo no comando do Brasil, do governo de Dom Pedro I, para ser mais específico, mais claro. Pressionado por diversos grupos insatisfeitos, segundo os relatos históricos, Dom Pedro I ele renunciou ao trono em 1831 em favor de seu filho, ok? O filho de Dom Pedro I, porém, não tinha idade para assumir o Brasil. Assim iniciou-se um período de transição em que o país foi governado por regentes, até que o futuro imperador ele tivesse, inclusive aí a idade mínima para assumir o país, que seria 18 anos, segundo a Constituição da época, segundo a Constituição de 1824. Esse período de transição
também ficou conhecido como período regencial. Alguns historiadores o classificam como período emergencial até mesmo, né, fazendo aí uma referência a esse momento crítico, né, do ponto de vista político, econômico e até mesmo cultural que o Brasil vinha vivenciando nesse momento. Então nós teríamos aí início justamente o período regencial, como vocês podem observar na nossa segunda apresentação. Nós temos a referência de período regencial, né, que faz aí uma alusão justamente ao Brasil Império, que era o período histórico em vigência no território brasileiro, e a iconografia justamente que representa, né, essa transição, Dom Pedro II, como vocês podem observar nessa iconografia da nossa segunda apresentação, muito jovem, né, inclusive ainda, né, considerado uma criança, e que iria mais tarde, já no segundo reinado, estar assumindo o poder político no Brasil. Mas nesse momento é importante nós entendermos que o período regencial, né, que foi esse período transitório entre primeiro e segundo reinado, foi justamente, se deu através de regentes eleitos que governaram o Brasil durante o período regencial, né, uma fase que ficou marcada pelas disputas entre os parlamentares brasileiros e por rebeliões provinciais. Ao longo desse período aconteceram rebeliões como a Cabanagem, a Balaiada, a Sabinada, a Revolta dos Malês, inclusive, e a própria Revolução Farroupilha, ok? Que acabaram aí por gerar um descompasso e até mesmo um desacerto político, estrutural no território brasileiro aí durante o imperialismo, durante essa fase do imperialismo, que é o período regencial. O período das regências, inclusive, ele teve fim com o golpe da maioridade, no qual os políticos brasileiros anteciparam a maioridade de Pedro de Alcântara para que ele pudesse ser coroado imperador do Brasil com 14 anos de idade, né? Foi uma manobra exatamente política para justamente conseguirem aí obter o início do segundo reinado, ou melhor, colocar em prática, né, o segundo reinado. Esse golpe parlamentar ele aconteceu em 1840, dando início ao segundo reinado, inclusive, como vocês podem observar na nossa terceira apresentação. Na terceira apresentação eu trouxe uma imagem, né, que faz referência justamente a Pedro de Alcântara, Dom Pedro II, que assumiria o poder político, o trono brasileiro, né, a partir aí desse período caracterizado historicamente como o segundo reinado. Então, o segundo reinado ele estendeu-se entre os anos de 1840 a 1889, que foi justamente o período em que Dom Pedro II foi o imperador do Brasil. E é importante nós entendermos que o segundo reinado, e que foi o reinado de Dom Pedro II, pode ser dividido em diversas fases, inclusive um período inicial de consolidação, seguido por uma fase de auge e, por fim, um estágio de decadência. Então, o segundo reinado, o reinado de Dom Pedro II, ele passou por diferentes fases históricas e, diga-se de passagem, de instabilidade e desestabilidade financeira, econômica, política, social e cultural até mesmo. A campanha abolicionista, inclusive é importante nós referenciarmos quando falamos em segundo reinado, seguiu um longo percurso e foi um dos grandes acontecimentos que marcaram o segundo reinado. Quando Dom Pedro II ele assumiu a presidência, o Brasil ele era pressionado pela Inglaterra a proibir o tráfico de escravos da África. Com a proibição do tráfico, em 1850, a monarquia ela iniciou uma transição bem lenta até a abolição do trabalho escravo do país em 1888, durante os momentos finais da monarquia brasileira, inclusive, que é muito importante nós termos essa referência. A própria decadência da monarquia foi resultado, melhor dizendo, do enfraquecimento nos meios políticos e nas elites econômicas do Brasil, fez com que o republicanismo ganhasse força como alternativa política. Essa forma de governo foi viabilizada pela
conspiração dos militares, inclusive contra a monarquia, né? Então, a partir daí nós temos, inclusive, a proclamação da República, que iria acontecer em 15 de novembro de 1889, quando foi organizado um golpe militar para destituir o gabinete ministerial, que era inclusive ocupado pelo Visconde de Ouro Preto. A destituição do gabinete e as articulações políticas levaram José do Patrocínio, inclusive, a proclamar a República. Dom Pedro II e a família real partiram então para a Europa em exílio, ok? Inclusive exílio militar, né, como é caracterizado historicamente, que também é muito interessante nós compreendermos esses aspectos. Na nossa próxima aula nós vamos continuar falando sobre as abordagens políticas e o trabalho durante o imperialismo no Brasil, durante o período imperial no Brasil, ok? Essa nossa quinta aula ela se encerra com essas características sobre primeiro reinado, período regencial e segundo reinado. Não esqueçam de deixar o seu like, deixar o seu joinha no nosso vídeo, escrever o seu comentário para que nós possamos fazer a interação, ok? Até a nossa próxima aula, queridos. Cuidem-se. Tchau, tchau.